Então, pessoal, como eu já havia comentado na aula passada, nessa aula a gente vai tratar de um assunto que é, na minha opinião, e aí a minha opinião como engenheira de tráfego, é um dos assuntos mais importantes da parte de engenharia de tráfego, tá? Que é o fluxograma de tráfego. Por que ele é tão importante assim? Porque sem um fluxograma de tráfego, a gente não consegue extrair informações sobre o que está acontecendo ali no entorno da área de estudo e até na própria área de estudo, tá? Então, o fluxograma de tráfego é a nossa maior ferramenta dentro da engenharia de transportes, tá? Então, ela é a ferramenta mais utilizada para análise daquelas contagens volumétricas classificatórias direcionais que a gente conversou na aula passada, né? Então, lembrando, contagem volumétrica, ou seja, a quantidade de veículos que passam num determinado local, classificatória, o tipo de veículo, se é um caminhão, um carro, uma moto, uma bicicleta, direcional, se né, o veículo está indo reto, virando à direita ou virando à esquerda. E essa análise, ela é feita em campo, né, como a gente também já havia comentado na aula passada, e aí a gente faz o uso de câmeras ou de dispositivos de contagem, ou uso de pessoal. Né? Na maioria dos casos, a gente usa pesquisadores, né? Na maioria das vezes são estagiários. Quando eu fui estagiária, eu fiz muita contagem de tráfego, principalmente em Araucária. Então, na época do plano de mobilidade urbana de Araucária, eu fiz contagem em 43 interseções na época, em horário de pico. Então, sei bem como funciona isso. É um trabalho cansativo, um pouco chato, porque você tem que ficar na interseção ali por 1 hora, contando o carrinho, como as pessoas falam. Mas, sem esse trabalho, nada flui dentro da engenharia de tráfego, tá? Então, o fluxograma de tráfego, ele tem como objetivo mostrar os movimentos que podem ser realizados numa interseção. Inclusive, a gente pode também fazer o diagnóstico se está havendo algum movimento proibido dentro da interseção. Que, obviamente, a gente sabe que acontece com mais frequência do que a gente imagina, né? Então, é muito importante que o pesquisador, ele se atente a esses fatos também, né? Tanto se os veículos estão fazendo conversões proibidas, quanto a parte de pedestre. Então, muitas vezes tem uma faixa de pedestres ali na interseção, mas os pedestres, eles estão optando por não utilizar aquela faixa. Por quê? Então, a gente tem que fazer um diagnóstico, verificar onde esses pedestres estão atravessando, porque muitas vezes a faixa de pedestre está colocada no lugar errado. Obviamente que no caso de uma interseção, a gente coloca ali na interseção e tudo mais, mas dependendo do caso, ali não é o melhor local de se colocar uma faixa de pedestres, né? Talvez no meio da quadra, talvez optar por uma travessia elevada. Então, são essas situações que a gente consegue diagnosticar por meio de uma contagem, tá? Um ponto muito importante que a gente consegue diagnosticar, por exemplo, com uma contagem de pedestres, que eu acabei não comentando na aula passada, mas quando a gente tem numa rodovia ou numa via muito movimentada passarelas, né, para pedestres, via de regra, o pedestre não utiliza aquela passarela, né? Então, se vocês procurarem aí na internet acidentes envolvendo pedestres em rodovias, não precisa ser uma rodovia, pode ser alguma via urbana mais movimentada que tenha passarela, a maioria dos acidentes fatais ocorrem embaixo das passarelas. Ou seja, a passarela está ali, custa milhões, e as pessoas não utilizam, né?
Então, quando isso ocorre, a gente utiliza algumas barreiras que evitam fluxo de pedestres por baixo da passarela, mas isso é muito comum, tá? Mas essa parte de pedestres, de passarelas, a gente vai conversar com muito mais detalhamento numa aula específica sobre pedestres. O que me importa aqui nesse momento é mostrar para vocês que uma contagem de pedestres, ela vai diagnosticar esse tipo de caso também. Mas então vamos ao que interessa, né, na aula de hoje. Eu deixei 2 materiais para vocês dentro da nossa aula, eles estão com o mesmo nome aqui. Esse material, ele vai tratar de um exemplo de fluxograma de tráfego, então eu trago aqui algumas anotações que a gente já vai conversar. E nessa aula aqui, eu trouxe também um outro exemplo de fluxograma de tráfego. Junto com essa aula, nós temos também algumas anotações das 2 últimas aulas. Então, a parte de introdução à engenharia de tráfego. Temos aqui também o programa 3E, que eu não tratei com vocês ainda, eu vou tratar na parte de segurança viária. Temos a parte de oferta e demanda, que a gente teve lá na nossa aula presencial. A parte de pesquisas de tráfego. Então, a gente tem mais algumas anotações aqui, que vocês também podem estudar por elas, enfim, tudo que está aqui também está nos slides que eu passei na outra aula. Outro ponto importante, eu já preparei um vídeo com a resolução de um fluxograma de tráfego, tá? Eu fiz bem caseirão, tá? Não tem nada de superprodução, mas eu fiz num quadro branco que eu tenho aqui na minha casa, com uma câmera, enfim, para que a gente consiga ter mais um material para que vocês entendam com plenitude a partir do fluxograma de tráfego. E o último recado é que ainda nessa semana, né, ou seja, até amanhã, eu já vou lançar um trabalho para vocês, tá? Então, esse trabalho, ele vai valer aí 2 pontos, 2,5 pontos, eu ainda não decidi, e ele vai abranger toda a parte teórica que a gente já teve e a elaboração de um fluxograma de tráfego, tá? Então, a partir da aula de hoje, vocês vão ter todos os subsídios para fazer esse trabalho. Data limite, como eu já havia comentado lá na nossa primeira aula, até 24 horas antes da nossa prova, tá? A nossa prova provavelmente vai ocorrer no dia 22 de abril, então vocês têm até dia 21 de abril para me entregar o trabalho. Todos os trabalhos, né? Então, esse e os próximos que virão. Aí, vou ver se vou fazer mais um trabalho ou mais 2, tá? Aí, vou definir ainda se vai ser um pouco mais teórico ou um pouco mais prático, dependendo dos assuntos que vão ser abordados. Mas, seguramente, a gente vai ter, no mínimo, 2 trabalhos aí para vocês me entregarem até o dia 23 de abril, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o tal fluxograma de tráfego. Deixa eu só ver aqui, ok, beleza. Então, o fluxograma de tráfego, ele tem por objetivo mostrar todos os movimentos que existem numa interseção. Se a gente verificar na nossa cidade, né, seja ela qual for, a gente consegue perceber que tem algumas interseções que apenas um movimento é permitido, né? O carro só pode ir reto. Ou tem algumas interseções onde o carro só pode seguir reto e virar à direita, né? À esquerda é proibido. Ou tem alguns casos onde os 3 movimentos são permitidos, né? E aí vai variar muito de interseção para interseção. Então, conhecendo todos os movimentos existentes, ou no caso de projeto, né, onde a gente vai implantar uma nova via, onde a gente conhece os movimentos que são previstos, a gente elabora, então, o projeto da interseção. É importante lembrar, pessoal, que o fluxograma de tráfego, ele é, obviamente, muito mais utilizado em interseções,
mas a gente também pode fazer o uso de fluxograma de tráfego quando a gente faz uma contagem bidirecional, né? Então, vamos pegar um ponto intermediário de uma via que não é uma interseção, num ponto ali no meio de uma via. Então, a gente consegue perceber qual é o movimento de fluxo e de contrafluxo. A gente também pode utilizar um fluxograma de tráfego. Porém, na maioria dos casos, a gente utiliza em interseções. Então, os fluxogramas de tráfego, eles são elaborados em veículos por hora e transformados em uma unidade que a gente chama de unidades de carro de passeio, ou equivalentes de carro de passeio por hora. Por quê? Porque um caminhão, por exemplo, ele não ocupa o mesmo espaço que um carro dentro do sistema viário, né? Da mesma forma que acontece com os ônibus e também com as motocicletas. Apesar de que hoje o DENIT, ele trata o carro da mesma forma que trata a motocicleta. Ou seja, o valor de unidade de carro de passeio para moto é igual a do carro, ou seja, é 1 para 1. A gente já vai ver com mais detalhamento esses equivalentes, tá? Então, isso significa que a gente tem que converter ônibus e caminhões em carros de passeio. Na maioria dos casos, a gente tem aí um equivalente de 2, 2,5, 3, tá? Então, o que isso significa? Que um caminhão, por exemplo, equivale a 3 carros de passeio, a 3 carros normais. Então, a partir do momento que a gente conhece esse fluxograma diário de tráfego, a gente pode conhecer o fluxograma horário, multiplicando o tráfego diário pelo pico horário. Não vou entrar em tanto detalhamento sobre o pico horário, porque eu quero dar uma simplificada para vocês, porque também a gente não consegue focar especificamente em fluxograma de tráfego na nossa disciplina, tá? Então, de maneira geral, a gente vai trabalhar os fluxogramas de tráfego dentro da hora pico, tá? Então, aqui, para a gente já partir para a prática, a gente tem um fluxograma diário para a gente determinar o fluxograma horário, né? Esse tipo de exemplo eu vou escrever para vocês com maior detalhamento, porque aqui a gente utiliza o K, que é o pico horário, tá? Que é como se esse 8%, ele significa que dentro da minha hora, dentro do meu dia como um todo, em 8% do tempo, a gente tem um fluxo alto, que é o fluxo que a gente chamaria de fluxo de hora pico, tá? Eu vou mostrar nesse aqui, que vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, a carinha de um fluxograma de tráfego, tá? Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem uma interseção. Essa interseção aqui é lá em Pontal, de um estudo de tráfego que a gente fez lá, tá? Então, o que a gente vai conseguir identificar dentro de uma interseção, né? Então, levando em consideração esse primeiro movimento aqui, né? A gente vai conseguir diagnosticar quantos carros, né? Unidades de carro de passeio vão reto, quantos viram à direita e quantos viram à esquerda. E isso para todos os movimentos, né? Esse movimento, esse e esse, ok? Mas como que a gente trabalha com isso, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma contagem volumétrica classificatória direcional utilizada no período de 1 hora. Então, nessa 1 hora, a gente conseguiu contabilizar todos os movimentos de uma interseção. Então, o pesquisador, a gente teve lá 4 pesquisadores, né? Então, numa interseção,
cada pesquisador tem que ficar numa esquina, né? Então, por exemplo, um pesquisador que está aqui, ele vai contar esses carros aqui, reto, direita e esquerda. O pesquisador que está nesse ponto, ele vai contar esses veículos, né? Então, esses veículos vão reto, direita e esquerda. E com uma prancheta, ele vai anotando ali, tomando muito cuidado para não se perder no meio do caminho, né? Quando a gente tem pouco fluxo, a gente consegue colocar pesquisadores trabalhando, né? Agora, quando o fluxo é muito alto, a gente dá preferência para a utilização de câmeras. Então, as câmeras vão detectar ali os fluxos e depois, em escritório, a gente faz a análise de todos esses dados, né? Porque é muito fácil de se perder ali, principalmente quando tem mais de uma faixa de tráfego. Então, professora, mas como que é o significado ali, por exemplo, 117 viram a sua direita e finaliza ali em 44? O que esse 117 significa? Esse 117 é o total. Desses 117, aqui a gente tem 6 indo reto, 44 virando à direita e 67 à esquerda. Ah, entendi. Entendeu? Beleza. Então é assim que funciona. Beleza, obrigado. De nada. Então vamos pensar no modo prático, né? O que a gente encontra na interseção? Aqui a gente vai ter 4 jogos de planilha, uma de cada via, né? Então, Avenida Icaraí, Avenida Guarujá, PR 412, sentido A, e PR 412, sentido B. Dentro do fluxograma, a gente já tem o nome das ruas, né? Rua Icaraí, Rua Guarujá, PR 412, sentido A, e PR 412, sentido B, tá? A gente sempre vai levar em consideração, eu sempre gosto de fazer a analogia seguinte, é como se você estivesse dirigindo o veículo, certo? Então, você, no seu veículo, olhando de frente, você segue reto, vira à direita ou vira à esquerda. Ou seja, na Rua Guarujá, a gente vai detectar esse movimento aqui, e não no contrafluxo, certo? Porque o contrafluxo, ele está representado pela Rua Icaraí, certo? Da mesma forma... Que tem observador ali, na verdade. Isso, perfeito. Esse observador, ele vai contabilizar os veículos como se ele estivesse dirigindo. É naquela mão, no fluxo que ele se encontra. Então, lá em campo, a gente vai encontrar os seguintes dados. Cada modo de deslocamento e cada direção que ele toma. Então, aqui na Avenida Icaraí, por exemplo, a gente tem 2 bicicletas seguindo reto e 2 bicicletas e 6 bicicletas virando à esquerda. Um ponto muito importante... Esquerda ou direita? Direita, desculpa, eu li uma coisa e falei outra. A bicicleta, pessoal, quando a gente está fazendo contagem volumétrica e fazendo todos os estudos de tráfego, a gente deixa elas à parte, a gente não vai levar em consideração elas num primeiro momento. A gente vai levar em consideração essa contagem de bicicleta para tratativa específica de bicicleta. Da mesma forma que a gente trata os pedestres, tá? Então, estudo de fila, estudo de semaforização, estudo de conversão à esquerda, a gente não vai utilizar as contagens de bicicleta. A gente vai utilizar essas contagens, por exemplo, se a gente quer implantar uma ciclovia, uma ciclofaixa ou coisa do gênero, tá? Ou se a gente quer analisar o montante de bicicletas no total e confrontar com dados de acidentes, tá? Então, no primeiro momento, eu só deixei as contagens aqui, mas a gente não vai utilizar. Caminhão, a gente não detectou nenhum caminhão, nem reto, nem à direita, nem à esquerda. Carros, 9 indo para a esquerda, 4 seguindo reto e 4
indo para a direita. E assim por diante, né? Temos moto, temos ônibus para todos os movimentos, né? Então, aqui a gente pode perceber que na Avenida Guarujá, a gente já tem um número maior de carros, né? E a maioria desses carros estão indo para a esquerda. Então, a gente consegue fazer essa análise preliminar. Região litorânea é notório que você vê que muitos utilizam bicicleta, né? Sim, aqui em área litorânea isso é muito perceptível. Então, a gente até fazendo o estudo de tráfego lá em Pontal e depois já ia ser feito o plano de mobilidade lá, eu não cheguei a participar do plano de mobilidade porque eu acabei saindo da empresa e entrando na prefeitura, né? Mas a gente estava tratando especificamente as bicicletas e já elaborando uma infraestrutura própria para bicicleta na própria orla. Então, lá vai ter uma revitalização da orla, e a gente conseguiu perceber que o número de ciclistas é muito, muito grande. Principalmente por ser uma região plana, né? Então, aí já facilita muito. Agora com 5h30, vai bombar a bicicleta. Sim, isso é verdade. Meu Deus, né? Vai passar até para o capital agora. Onde é que a gente vai cá. A situação tá complicada, pessoal. E percebam aqui agora na PR, né? Então, é uma rodovia, só que é uma rodovia urbana, digamos assim. Né? Então, esse estudo de tráfego ele foi feito para a gente desafogar também a PR 412 lá em Pontal do Paraná, porque até vai ser feita uma nova faixa de estrutura que vai ligar até o porto. Né? Então, aqui a gente consegue perceber um fluxo muito grande de carro, um fluxo significativo ali de caminhões dentro de uma hora, e bicicletas novamente, né? Bastante bicicleta. Então, a gente Porto de Pontal está em estudo, professora? Está em andamento? Eu já ouvi falar dessa obra. O plano de Pontal, a faixa de infraestrutura agora ela tá para sair do papel, porque a gente esbarrou em bastante barreira ambiental. Então, eu ouvi falar isso aí mesmo. Já ouvi falar dessa história. Teve muita barreira ambiental. Só que assim, o povo de lá o povo de lá precisa dessa nova faixa de infraestrutura. E essa faixa de infraestrutura, ela não vai ser só rodovia, né? A gente vai ter ali até uma parte de hidrovia e uma parte de ferrovia também, dutovia, então é bastante coisa. Só que ali é uma área de mangue, né? Uma área de preservação, então, barreiras ambientais. Não vou entrar no mérito de estar certo ou estar errado, o único mérito que eu entro é que a população quer. A gente fez a pesquisa e a população vê a necessidade, principalmente quando a gente... Mas a pesquisa é lá? Feito lá ou feito... Lá. A gente foi para lá fazer a pesquisa. Bater de porta em porta, de comércio, perguntando a opinião deles, e assim, 95% quer. Né? Então, eles precisam disso, principalmente em época de temporada, né? Então, lá afoga, com quem conhece Pontal, quem vai para Pontal sabe que chega final de ano, trava tudo. Trava tudo, não tem água, não tem infraestrutura, não tem nada, né? Então, é muito importante, principalmente porque agora vai sair eles vão ampliar o porto lá, né? O 3P, que é o Porto de Pontal do Paraná. Então, vai ficar bem grande, né? Então, o fluxo de caminhões... Estimado é uma obra do quê? Uns 6, 10 anos? 15 anos? Que é? A obra da infraestrutura ou do porto? No porto em si. Do porto vai aí... Na verdade, é pronto, na verdade. Vai uns 10 anos. Vai, porque não é só obra em si, né? A gente sempre esbarra em barreira burocrática. Então, burocracia, dinheiro, política e tudo isso junto já vai para mais de 10 anos, né? Então, a gente tem um exemplo bem interessante do nosso lado, né? A própria linha verde já é um exemplo da morosidade aí do sistema. Né? Verdade. Eu li sobre a Terpasul perder lá, cancelar o contrato, porque como eu conhecia eles, falei, pô, não acredito que os caras fecharam as portas, não acredito. A Terpasul
Abriu falência. Então. A Ter passou. Me lê, né? Falei, vou ler sobre eles. A gente, e eu acho, eu não sei, posso estar dando um chute muito errado, mas eu estou prevendo isso acontecer com a Triunfo também. Que a Triunfo Essa é que a atual que está lá fazendo aula. Os funcionários entraram em greve por conta de atraso de pagamento, de vale, então a situação está bem delicada mesmo. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Nos próximos capítulos dessa novela mexicana. Isso aí. Então, o que a gente encontra em campo são esses resultados, tá? Então, a gente tem ali uma gama de modos de deslocamento e as direções. Só que a gente não utiliza esse tipo de dado aqui. Esse tipo de dado é o dado primário, aquele dado que vem em campo. Como eu já comentei, a gente transforma tudo numa única unidade, que é a unidade de carro de passeio. Então, a gente vai transformar caminhão e ônibus e, eventualmente, moto em unidades de carro de passeio. Então, nesse caso, e aí a gente tem norma, né? A norma do DENIT já estabelece alguns valores de UCP. No nosso caso, a gente utilizou, a gente colocou a bicicleta também. Então, uma bicicleta equivaleria aí a meio carro, né? O caminhão equivaleria a 1,5 carro, o carro é 1, né? A moto é 1, e o ônibus 1,5 também. Alguns casos, a gente utiliza ônibus e caminhão pequeno, aí 2C, 3C, que são os caminhões que não tem tantos eixos, né? A gente utiliza um coeficiente de 2. E caminhões maiores, com mais eixos, bitrens, tritrens e assim por diante, a gente utiliza um coeficiente de 3. Então, um caminhão vai equivaler aí a 3 carros. Então, a partir do momento que a gente tem esses dados aqui, esses equivalentes de carro de passeio, a gente vai realizar a conversão e o somatório dos movimentos, tá? Então, o que isso significa? Pegando lá a Rua Icaraí. Então, a gente tem uma bicicleta reto, 4 carros, né? Então, na verdade, aqui ficou até meio estranho, né? Esse 5 tá errado, na verdade. Deixa eu ver o que aconteceu no meio do caminho aqui. Porque, na verdade, isso aqui tinha que ser... Ah, tá, entendi. A pessoa tá um pouco perdida no meio do caminho. O que aconteceu aqui, pessoal? Vamos pegar só o movimento reto. Vamos transformar em UCP. Então, uma bicicleta é igual a 0,5, certo? E o carro é 1. Então, nós temos 4 mais 0,5, que dá 4,5. Existe 4,5 carros? Não. Então, a gente sempre vai arredondar para cima, tá? 0,5 para cima, né? E menos do que 0,5, a gente arredonda para baixo, tá? Pegando o movimento à direita, temos 3 bicicletas, 4 carros. Então, 3 bicicletas vão equivaler a 1,5 carros, certo? E 4 carros. Então, a gente vai ter aí 6,5, que vai virar 7, certo? Então, aqui a gente vai pegar todos esses coeficientes e vai transformá-los em unidade de carro de passeio. Basta multiplicar, né? Então, 1 vezes 0,5, 3 vezes 0,5, os carros, né? A gente não converte, nem moto. Quando a gente chega em caminhão e ônibus, aqui no nosso exemplo, 1,5. Então, a gente vai pegar o valor que nós encontramos de caminhões, virando à esquerda, por exemplo, e vai multiplicar por 1,5, certo? O 2 também a gente vai multiplicar por 1,5 e assim por diante. Então, a gente vai... Oi? Eu não entendi o porquê daquele 7 na Rua Icaraí, na direita.
Porque se eu somar Aqui. 1,5 com 4, ele dá 5,5. Não, isso aqui tá errado, isso aqui é 6. Ah, tá. Você tem razão. Beleza. Na verdade, de fato, porque eu tinha elaborado esse material aqui e eu já tinha encontrado esse erro e eu esqueci de mudar no material de vocês. Mas eu vou até anotar aqui para eu lembrar de mudar depois, para vocês também não ficarem com o material errado, né? Beleza. Então, é dessa forma que a gente procede, multiplicando os coeficientes pela quantidade que a gente encontrou em campo, unificando as medidas, né? É como se a gente tivesse uma medida em metro, uma medida em centímetro, uma medida em quilômetro e quisesse unificar tudo para metro, né? Então, a gente mantém uma unidade só. Então, de posse desses dados de UCP, são esses dados de UCP que a gente vai inserir no nosso fluxograma de tráfego, né? E não os dados que a gente encontrou para cada modo de deslocamento. Então, de posse desses totais em UCP, a gente vai construir o nosso fluxograma de tráfego. Aqui a gente tem, por exemplo, na rua Icaraí. Na rua Icaraí, subindo aqui, nós temos um total de UCP de 5 veículos reto, 12 à esquerda e 6, né, à direita. Então, a gente vai pegar esses valores e vai jogar na nossa tabela, né? Então, a gente tem, novamente, 5 veículos reto. Ótimo. Temos 12 virando à esquerda, aqui, e 6 virando à direita. Se a gente somar todos esses veículos, né, 6 com 5 com 12, chegamos em 23 veículos, né, e não 24. Depois eu arrumo o material para vocês, tá? Então, 23 veículos. A gente vai seguir a mesma analogia para todos os movimentos. Vamos pegar a PR 412A. Então, depois que a gente transformou tudo isso em unidades de carro de passeio, a gente chegou em 408 veículos reto, 18 esquerda e 73 direita. Então, a gente chega aqui nesse sentido, que é a PR 412A, e anota os valores. 408 veículos indo reto, 18 virando à esquerda e 73 virando à direita. Eu peço desculpa se eu errar direita e esquerda, porque eu tenho esse problema, tá? Mas se eu errar, me corrija. Ô, professor, a partir desse estudo que poderia vir uma definição de como você vira muito, o volume de carro é maior, 70, virando à sua direita ali do 499, aos estudos para fazer que a via sempre siga somente esse sentido, não tenha mais virar à esquerda? Exatamente. Tá. E a gente também pode pensar de uma outra forma. Se a gente tivesse aqui no contrafluxo, sei lá, 400 veículos indo reto, e a mesma quantidade, 400 veículos indo reto e 400 veículos virando à esquerda, a gente fatalmente teria uma formação de fila, né? Sim. Uhum. Então, aqui a gente já faria uma tratativa da conversão à esquerda, seja proibindo ela, ou seja, no caso de uma instalação semafórica, da gente pensar em um semáforo de conversão à esquerda, um semáforo exclusivo para isso, tá? Então, é a partir desse estudo que a gente consegue diagnosticar esses fatos. Outro ponto importante desse estudo é o seguinte: vamos supor que hoje, claro que aqui não tem lógica eu falar isso, mas vamos supor, esquecendo o nome das ruas aqui, vamos supor que essa via aqui hoje, ela é a preferencial. Mas eu tenho um maior fluxo nesta via,
o que eu vou ter que fazer? Mudar a preferencial. Porque se aqui eu tenho menos fluxo e hoje ela é a minha preferencial, fatalmente aqui vai estar ocorrendo fila, certo? Porque eu tenho maior fluxo aqui. Então, aqui a gente vai ter uma fila maior porque ela não é a preferencial. Então, a gente também utiliza o fluxograma de tráfego para analisar se a preferencial está correta ou não. É o primeiro quesito, filas não acidente, professor? O primeiro... Porque assim pode gerar, né? Às vezes, você dá uma preferencial para um lugar que tem menos volume, pode gerar acidentes, né? Daí qual é o critério? É filas mesmo ou às vezes leva-se em consideração acidentes? Depende. Se a gente tiver muito acidente, o critério, com certeza, o primeiro critério sempre vai ser o acidente. Sempre. Mas se, por exemplo, no meu município, eu não tenho uma equipe que trata especificamente de acidentes ou que não mapeia acidente, aí acaba ficando um pouco difícil. É horrível falar isso, mas a fila é mais evidente do que o próprio acidente, né? Então, a fila a gente consegue ver. Agora, acidente, muitas vezes precisa acontecer da mídia ir até o local ou dos próprios moradores protestarem para se fazer alguma coisa, né? Então, a gente sempre esbarra nesse tipo de situação também. Mas basta acontecer aí 1, 2, 3 acidentes na mesma interseção, se o município é um município sério e leva a sério as questões de tráfego e de acidente, de segurança viária, com certeza o primeiro ponto que é levado em consideração são os acidentes. Beleza. Perfeito, pessoal. Então, aqui a gente já conseguiu analisar todos os movimentos, né? Então, o total de movimento de cada interseção, e depois, né, a gente tem um total geral. Esse total geral vai ser, vamos pensar um ponto atrás, como se todos os veículos que estivessem indo em direção à PR-412B fossem somados a todos os veículos que estão vindo para a PR-412A, fluxo e contrafluxo. Como se nesse ponto aqui atrás, a gente tivesse somado todos esses veículos, como se eles estivessem fazendo a conversão ao mesmo tempo, né? É esse valor final aqui, pessoal, que a gente vai utilizar para fazer os estudos de nível de serviço da via, tá? O que é esse valor 430? É o valor dos veículos que saem da rua Icaraí e fazem a conversão à direita para a PR-412A, somando os veículos que saem da 412B e vão reto na 412A, e os veículos que saem da rua Guarujá e fazem a conversão à esquerda na 412A. Então, é como se todos esses veículos fizessem a conversão ao mesmo tempo, certo? Levando em consideração que aqui é o pior caso, é o caso da hora pico. Então, na maioria das vezes, a gente não tem tempo disponível para fazer uma contagem aí de 7 dias. A gente vai fazer uma contagem vai fazer uma contagem aí na hora pico, na terça e na quarta, por exemplo, né? E vai calibrar os dados. A contagem de hora pico vai ser o pior caso. E é o pior caso que a gente vai utilizar em todas as medidas de infraestrutura, né? De melhoria, de raio de curva, colocar mais uma faixa, tirar uma faixa, uma placa de pare, uma rotatória, enfim. Tudo o que for tratado como melhoria de tráfego, a gente sempre vai utilizar o pior caso. E o pior caso vai ser a hora pico. Oi. Pergunta, no caso, esse estudo de caso aí foi feito no litoral, certo? Isso. E, geralmente, final de semana ou feriado, o fluxo é maior do que durante a semana. Aí é considerado final de semana? A gente faz, no caso de área litorânea, por exemplo, de área turística, a gente faz contagem
fora de temporada e na temporada. Então, assim, para a gente aumentar uma faixa de tráfego, alargar uma pista e coisas do gênero, a gente vai utilizar as contagens fora de temporada. Por quê? Porque a temporada é um evento atípico. Então, em 70% do período do ano, essa outra faixa, por exemplo, que a gente colocaria ali, ela seria subutilizada. Então, a gente estaria provendo uma infraestrutura que ela só ia ser plenamente utilizada na temporada. As contagens de temporada, por sua vez, elas vão ser utilizadas para uma operação verão, por exemplo. Então, a gente tentar pensar em caminhos alternativos, a gente tentar pensar na reversibilidade de faixas, que eu acho que eu já tinha comentado na aula, em uma das nossas aulas. Então, num determinado período ali da temporada, o fluxo vai ser só sentido PR-412A, só indo para o litoral. E no período em que as pessoas mais voltam da praia, a gente inverteria isso e colocaria o fluxo só sentido 412B. Para isso funcionar, a gente precisa ter as contagens, né? Então, a gente tem que fazer uma contagem de temporada e fora de temporada. Para a melhoria de infraestrutura, a gente vai utilizar as contagens fora de temporada. E para operações pontuais, a gente vai utilizar as contagens de temporada. Entendeu? Beleza, professora. Obrigada. Nada. Então, são vários os estudos que a gente pode fazer com um simples fluxograma de tráfego, tá? Inclusive, melhoria de pavimento, tá? Então, a gente tem aí um pavimento degradado, a gente consegue fazer o estudo da carga que está sendo aplicada naquele pavimento a partir do fluxograma de tráfego. Um detalhe importante, mas isso vocês vão ver lá na aula de pavimentação. Mas quando a gente faz estudos de pavimento, a gente não utiliza o fluxo de carros. A gente só utiliza caminhão e ônibus. Porque o carro, ele, por mais que tenha bastante carro passando, a carga que o carro aplica sobre o pavimento, ela não é tão grande quanto a carga que um caminhão, né, obviamente, e um ônibus aplicam nesse pavimento. Então, a fadiga do pavimento, ela é proveniente dos veículos de carga, dos veículos pesados. Então, nesse caso, se a gente fosse fazer um estudo de pavimento, a gente faria a contagem de caminhões e ônibus, verificaria qual é o local que tem o maior fluxo de caminhões e de ônibus, e vai aplicar todas as melhorias para aquele caso, que seria o pior. Ótimo. Outra forma da gente encontrar esses fluxogramas de tráfego é dessa forma aqui. Então, aqui a gente tem um fluxograma diário, tá? Essa representação é a mesma que essa. Só que aqui parece, talvez, menos confuso. E outro ponto, aqui a gente considerou que tudo que vai e volta. Então, quando a gente quer simplificar o estudo, a gente faz contagem de um lado só. Então, a gente vai fazer aqui só na PR-412A e na Rua Guarujá, por exemplo. E aí, a gente vai considerar que tudo o que sai da Rua Guarujá, sentido Rua Icaraí, vai ser igual ao que sai da Rua Icaraí e vai para a Rua Guarujá, tá? Então, a gente considera que tudo que vai e volta. Hoje em dia, a gente não considera muito isso, porque a gente já tem equipamento suficiente para fazer uma contagem mais elaborada. Até porque, se a gente for perceber aqui, os valores, eles são bem parecidos, né? Então, 499 saindo e 430 chegando. 24 saindo
e 27 chegando, né? Então, a gente poderia tratar como se fosse igual, né? Então, tiraria a média ou só faria essa contagem, enfim. Vocês também podem encontrar dessa forma. Então, essas duas setinhas indicam que o valor da contagem de A para B é igual à contagem de B para A, tá? O que significam esses dados aqui? CP é carro de passeio. Então, eu tenho 116 carros de passeio, seguindo de A para B e de B para A. Ônibus, ON, são 13 ônibus. ICM, caminhão, 63 caminhões, tá? Lembrando que esses dados aqui de ônibus e caminhão, depois a gente vai ter que converter para unidades de carro de passeio. Nesse exemplo aqui, a gente tem o caminhão valendo aí 2,5 unidades de carro de passeio e o ônibus igual a 2. Ou seja, a gente pegaria esse 13 e multiplicaria por 2 e pegaria o 63 e multiplicaria por 2,5 para todos os casos, tá? E a gente chegaria, Mas não tem que então... seguir aquela tabela, professor? Ou é por causa do estilo do caminhão? Foi um dado do exercício. Tá. Via de regra, se a gente procurar manual do DENIT, eu vou até colocar aqui para vocês, ó, Manual de Estudos de Tráfego do DENIT. O que a gente tem? Para quem tem interesse na área, pessoal, estudem o Manual de Tráfego do DENIT, ele é bem completo e é o que a gente mais utiliza, tá? Então, eu vou procurar aqui por UCP. A gente vai ter a tabelinha... Opa, volta. Do DENIT. Então, aqui... Vou aumentar para todo mundo conseguir enxergar. A gente tem esses fatores de equivalência. VP é veículo de passeio. CO é caminhão e ônibus pequeno. Então, o caminhão, aí a gente chama de 3C, 4C, que são os caminhões menores, né? Eles vão equivaler, então, a 1,5. Semi-reboque e reboque, 1. Moto, 1. Bicicleta, 0,5. E esse SI aqui são veículos sem formação. E a gente raramente usa. Um exemplo de veículo que não é classificado é charrete. Tá, onde se usa charrete? Em cidades de interior, em cidades pequenas, que ainda se usa, né? Então, a gente não pode levar em consideração que isso não existe. Então, onde a gente tem casos atípicos de veículos, a gente usa esse 1,1, tá? Então, a tabela do DENIT tem esses valores aqui. Ali é um exemplo acadêmico, ok? Então, aqui no manual do DENIT, a gente vai encontrar bastante informação relevante, tá? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha. Aqui a gente tem a classificação dos veículos também, então, quando eu falo em 2C e 3C, são esses caminhões aqui, que são caminhões com um eixo simples, caminhão e caminhão trucado, e aí o caminhão reboque e semi-reboque aí vai aumentando conforme o número de eixos, e tandem duplo, tandem triplo, que eu não vou entrar em mérito agora, porque a gente vai ver isso lá na pavimentação, tá? Então, tá tudo descrito no Manual de Tráfego do DENIT. Ele é antigo, ele é de 2006, não foi atualizado ainda, tá? Ele tá bem defasado, mas é o que a gente tem na nossa área. Diferente do que acontece com as NBRs, a parte de tráfego, de transportes, ela é bem defasada, tá? Então, é bem comum a gente ter problema. E a gente vai chegar, então, na mesma carinha do fluxograma de tráfego anterior, beleza? Então, aqui nesse caso, a gente considerou que tudo que vai e volta, por isso que o 413 é igual aqui. Mas eu quero que, no exercício que eu vou passar para vocês, que vocês levem em consideração esse fluxograma aqui, tá?
Parece meio confuso, mas é bem simples, né? Então, basta a gente saber reto, direita e esquerda, o que no meu caso ainda é muito confuso. E lembrar que a gente sempre vai ter um valor para equivalente de carro de passeio. No exercício que eu vou passar para vocês, valendo nota, eu já vou estabelecer a tabela, tá? Vou utilizar a tabela do DENIT, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida de como que a gente faz essa tratativa aqui dos fluxogramas de tráfego? Tudo certo? Vai aparecer dúvida na hora de resolver o exercício? Normal, né? É sempre assim. De qualquer forma, pessoal, eu vou deixar disponível para vocês nessa aula o link do exercício resolvido, que eu já fiz no semestre passado, no ano passado, e já vou deixar disponível para vocês esse vídeo que vai também auxiliar bastante, que nada mais é tudo que eu falei nessa aula, tá? Eu quero que vocês deem uma olhadinha no vídeo, no material que eu acabei de explicar aqui para vocês, e eu peço, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês me avisem, porque aí a gente faz uma aula específica só de resolução de exercício de fluxograma de tráfego, tá? Então, se vocês falarem, professor, eu acho que é melhor a gente fazer uma aula específica só disso, ainda não ficou muito claro, então aí a gente sai dessa parte teórica e resolve exercícios, tá? Como vocês podem perceber, online é muito complicado eu conseguir mostrar e fazer da melhor forma, né? Com slide também já ia ficar um pouco mais difícil. A ideia é fazer no quadro mesmo, mas a gente vai adaptando, tá? Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Vanessa, então a gente vai definir essa aula, tá? Pelo nosso cronograma, o que nós temos? Temos aqui fluxograma e depois interseções. Vocês concordam em nós fazermos a resolução desses exercícios na próxima aula e a gente deixar a parte de interseções urbanas para dia 25 de março? Se todo mundo concordar, na aula do dia 18 de março, a gente faz uma aula específica só com resolução de exercício de fluxograma de tráfego. Sim. Pode ser. Pode ser? Ótimo. Vou tentar trazer casos reais. Inclusive, vou tentar pegar, vou ver se eu ainda tenho acesso às gravações que a gente fez, porque, né, a minha ideia era a gente ir para campo, todo mundo, cada um numa interseção, a gente fazer as contagens, não vou ficar 1 hora lá, né, mas 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Bora lá, professora. Distante um e-mail um do outro, não vai pegar nada. Né? Então, eu adoraria. Se todo mundo topasse, a gente faria isso para que vocês conseguissem sentir como que funciona uma pesquisa de tráfego, né? Só que eu tenho que esperar as aulas voltarem o modo presencial, porque as atividades de grupo, elas não são permitidas e as aulas presenciais estão suspensas, então eu tenho um receio de que ocorra uma represália, né, então, da direção. Então, eu vou esperar baixar a poeira e ver se a gente consegue fazer, nem que seja, né, não valendo nota, a título de conhecimento geral para vocês, a gente ir um dia nas interseções e fazer essa contagem, não no primeiro bimestre, talvez no segundo, vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem, tá? Mas, de qualquer forma, aula que vem, sendo presencial ou não, a gente vai fazer a resolução de um exercício prático, ok? E aí eu acho que todo mundo fica mais tranquilo, tá bom?
Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje... Ai, tomara que seja presencial mesmo, né? Tomara, mas eu queria conseguir estar com todo esse otimismo, mas eu tô mais pro lado de vai ser online. De qualquer forma, né, eu vou preparar das duas formas, né, tanto presencial quanto online, vou pensar num modo de conseguir resolver o exercício online, para que ninguém saia prejudicado aí. Eu sei que vai ser bem proveitoso e bem útil para vocês, tá? Então, lembrando que eu vou lançar o trabalho para vocês ainda nessa semana, até amanhã, no máximo, eu já lanço o exercício para vocês, e vocês têm até dia 23 de abril para me entregarem, tá? A gente pode fazer da seguinte forma, vocês me entregam via AVA, ou vocês me entregam via e-mail, tá? Então, porque às vezes ocorre algum problema no AVA, enfim, eu não posso cobrar que vocês tenham acesso pleno, porque já aconteceu o problema, tá? Então, se alguém tiver com problema no AVA, vem me avisar, e aí a entrega pode ser por e-mail, não tem problema nenhum. O que me importa é que vocês me entreguem, né? E façam da melhor forma, porque aí vai servir de uma maneira de vocês estudarem para a prova também, tá? Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira que eu responda, pode falar agora. Se não quiser falar agora, me mande por e-mail, me mande no AVA e a gente vai solucionando da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Então, tenham uma boa noite, se cuidem, agora é a hora de se cuidar, os casos estão altos, exponenciais aí, se cuidem na medida do possível e fé que tudo vai dar certo, pessoal. Tenham uma boa noite e até mais. Valeu, boa noite, professor.